Carlos Zorrinho e Eduardo Pacheco estão frente a frente nesta edição da noite. Muito boa noite aos dois. Comece por si e pela sua nota prévia. Muito boa noite, Ana. Com muito gosto que volto a estar no programa consigo como moderadora e é a primeira vez, penso, que estou com o Eduardo, com quem, aliás, trabalhei muito na Conferência de Líderes. Queria também saudá-los aos seus telespectadores e queria referir um ponto que talvez tenha passado um pouco despercebido, mas eu considero muito importante. A Comissão Europeia fez uma comunicação esta semana sobre a União da Energia. Os 28 países da União Europeia decidiram ter uma política energética comum. Isto é um interesse simbólico muito grande porque a Comunidade Europeia começou por ser uma comunidade de energia. Foi fundada como a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Mas tem também um interesse prático muito grande, porque o que esta comunicação diz é que os 28 países da União Europeia querem ser a região líder das energias renováveis. Isto é uma grande oportunidade para Portugal, porque nós somos líderes nas energias renováveis. Em segundo lugar, decidiram que a Europa precisa, como grande prioridade, diversificar as fontes de abastecimento. E, portanto, não podem ficar dependentes apenas da Rússia, por exemplo, do gás da Rússia. Isso é uma grande oportunidade para Portugal, porque terá que haver, na Península Ibérica, em Portugal em particular, uma outra linha de abastecimento de gás líquido a partir de Sines, uma linha de interconexão com Marrocos, enfim, tudo o que nós podemos fazer vai ter que haver uma conexão ibérica em termos energéticos. E, em terceiro lugar, a União Europeia decidiu também que ia apostar em novas energias, abastecimento, redes inteligentes. Ora, eu tenho constatado nesta minha experiência em Bruxelas que muitos países dizem que não podem fazer energias renováveis porque as redes não aguentam 30%, 40% de energias renováveis. Nós temos dias em que temos 100%. Portanto, nós desenvolvemos uma capacidade técnica e tecnológica que podemos vender. Portanto, esta decisão é muito importante para a Europa e é muito importante para Portugal e não o podemos perder, obviamente. Eduardo Pacheco, a sua nota prévia, por favor. Muito boa noite também a todos. Também é um prazer de nos reencontrarmos aqui os três. E eu gostaria já agora de saudar o Carlos Zorrinho pela nota que trouxe e desejar que seja concretizável este projeto europeu, porque é de facto importante para a Europa. Infelizmente, o passado recente tem-nos levantado algumas dúvidas sobre a capacidade de concretizar grandes objetivos europeus. Que este se concretize, era bom para todos. Claro. A minha nota prévia é muito rápida e tem a ver com as boas notícias que o INE hoje nos deu a todos, confirmando que tivemos um crescimento económico em 2014, invertendo a tendência de recessão dos 3 anos anteriores. É um crescimento baixo, inferior a 1%, mas a verdade é que interrompemos uma trajetória de recessão e esperamos que ela agora se reforce em termos de crescimento já em 2015 e, simultaneamente, os dados do emprego, porque há uma queda do desemprego de dezembro para janeiro e, sobretudo, quando comparamos janeiro com janeiro, em termos homólogos. Porque eu costumo sempre dizer, não é com mais uma décima, menos uma décima, podemos fazer grandes flows ou ficar muito tristes, porque uma décima é sempre uma décima, mas não é por aí. É mais importante a tendência. E de compararmos, de facto, janeiro de 2014 com janeiro de 2015, aí sim temos uma descida significativa. Sabemos que há dúvidas se esta tendência se vai confirmar ou não. É um pouco como a anterior. Eu espero que esta tendência se confirme, porque mais postos de trabalho significa que há portugueses que estão a viver dificuldades, que deixariam de viver as dificuldades que hoje vivem, e isso é bom para todos e para o país. Apesar dessa tendência e, de facto, a taxa de desemprego tem vindo a descer, o que nos diz Bruxelas é que está muito preocupada, tanto com a taxa de desemprego quanto com o déficit e o aumento da dívida, a que chama desequilíbrios excessivos. O Primeiro-Ministro diz hoje que isto é um problema de coerência da Comissão Europeia? Em primeiro lugar, não senti nenhuma novidade a não ser a incoerência. Não, ou melhor, nem a incoerência é novidade, permitam que vos diga. Pelo seguinte, quando alguém está nos cuidados intensivos e sai dos cuidados intensivos, não é expectável que saia dos cuidados intensivos para correr a maratona. Há um período de vigilância natural. E nós tivemos até um ano sob um programa de assistência com 3 em 3 meses, a Troika cá dentro, a analisar toda a nossa evolução. Libertámos. A Irlanda também, e não está sob vigilância. Os problemas estruturais eram diferentes, como todos nós sabemos. Porque o problema irlandês deveu sobretudo a uma crise na banca, enquanto que aqui é uma crise dentro do próprio setor público que nós sentimos. E, portanto, nós
Temos essa situação. Passámos de cuidados intensivos para um período de vigilância, num descortino novidade. Em segundo lugar, os desequilíbrios, todos nós sabemos que eles existem. Quer dizer, um desemprego de 13% é um desemprego elevadíssimo. Ponto. Teve em 17, está em 13, é melhor, claro. É uma tendência que nós temos que estar satisfeitos. Mas continua a ser um valor extremamente elevado, sobretudo para as mulheres portuguesas que estão nessas circunstâncias. A dívida pública é uma dívida elevada. Tudo bem que nós temos que retirar cerca de 10% de depósitos no Tesouro e, portanto, se eu devo 100 mil, mas tenho 50 mil em poupanças, a minha dívida real são 50 mil. Aqui temos que retirar cerca de 10% do PIB que existem em depósitos no Tesouro e claro que pode haver até num determinado momento uma dupla dívida neste sentido. Imagine, eu vou financiar-me para ter margem para pagar antecipadamente o FMI. Enquanto eu não pago o FMI, há ali umas semanas em que as duas dívidas, entre aspas, estão a ser contabilizadas, os dois valores da dívida. Logo que eu pague, muito bem, ele baixa. Mas, independentemente disso, estamos com dívida extremamente elevada. Portanto, os desequilíbrios existem. E por isso é que é muito importante não haver nenhuma divagação. Por isso é que tem sido muito importante manter o caminho sem hesitações. E, aliás, nós percebemos que quando houve alguma hesitação em verão de 2013, que isso teve logo repercussões. E todos nós nos lembramos como é que os juros, por exemplo, da dívida pública portuguesa subiu, mostrando que, independentemente das políticas europeias, a estabilidade ou a instabilidade interna também tem reflexo. Eduardo, a ideia que está a querer dar é que mesmo quando se percebe que o caminho é errado, não se pode mudar o caminho, não. Isso é terrível, é terrível isso. Não. Mas felizmente o caminho não é errado, deixa-me claro. Mas felizmente o caminho é errado e há resultados à questão da incoerência. Vamos primeiro à incoerência e depois àquilo que eu considero a hipocrisia do Primeiro-Ministro. Eu acho que, sobretudo, aquilo que o Primeiro-Ministro tem feito, ou disse, é uma atitude hipócrita. Incoerência, não há incoerência nenhuma. Porque uma coisa é a decisão política tomada pelo Conselho Europeu, tomada pelo BCE, Banco Central Europeu, tomada pela Comissão Europeia, com o apoio do FMI, de aplicar uma receita, que é uma receita de empobrecimento, uma receita de austeridade. Outra coisa é a avaliação técnica que depois é feita dos resultados. Ou seja, aliás, é evidente, só vê-se à vista desarmada, que a política não deu resultado. Por isso é que eu fico muito preocupado com essa ideia de continuar sempre em frente, porque ela não tem dado resultado. Os indicadores, desculpa, pode dizer os indicadores elevados, os indicadores mostram todos que não deu. O único indicador que está melhor na Europa toda é o valor das taxas de juros, e é por intervenção, sobretudo, do BCE. E, portanto, há de facto aqui uma avaliação técnica que mostra que a decisão política está errada. Portanto, o Dr. Passos Coelho, como todos aqueles que tomaram a decisão política, estão errados, e os técnicos vieram agora dizer que estão errados. Isso acontece muitas vezes aqui em Portugal com a UTAU em relação também ao Governo. A UTAU depois, a UTAU, que é a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, peço desculpa para não usarmos siglas, vai muitas vezes dizer que aquilo que se pensou politicamente não funcionou. Agora, hipocrisia. Duarte, eu participei, por ter sido líder parlamentar, em muitas reuniões com a Troika. E os responsáveis da Troika chegaram a dizer-me, a mim, as pessoas que estavam na reunião, que o nosso país tinha que cortar 30% do PIB. Eu achava que era impensável, que estavam a brincar, mas não, eles cortaram 25% na Grécia. Portanto, esta receita de empobrecimento, de manutenção de desemprego elevado, a única coisa que falhou, a única coisa que não joga bem neste filme é que a Troika, o Dr. Passos Coelho, o Dr. Paulo Portas, acreditavam no seguinte, o Dr. Gaspar, que aumentavam o desemprego, aumentavam a pobreza e resolviam o déficit. O problema é que só o que falhou nesta história é que o déficit está cada vez maior. Portanto, a dívida pública, portanto, a dívida pública está cada vez maior. E, portanto, só faltou esta parte da história. Então, estamos todos mais pobres, estamos todos mais desempregados e não resolvemos o problema. Portanto, está na altura de mudar de política e não há incoerência nenhuma. Primeiro, o programa que nós tínhamos a seguir, o programa desenhado pelas instâncias europeias e acordado com o governo português, anterior e depois que este também prosseguiu, tinha objetivos. E os objetivos não eram promover o crescimento nem promover o emprego. Portanto, que é muito fácil. Era cortar 30% o PIB, como é muito fácil. Quer dizer, se eu tenho uma doença cardíaca,
e estou a ser tratado para a doença cardíaca, não venham depois pedir que os resultados se reflitam nos diabetes. Sim, mas porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Portugal continua com muitos problemas cardíacos. O problema com que o país estava confrontado era um problema de desequilíbrios das contas públicas e da ausência de credibilidade interna. Claro, e de credibilidade externa. E a dívida zero, pública é agora superior. Eu não quero interrompê-lo, mas a dívida pública é agora, em termos de PIB, é agora superior. E com o déficit público, portanto, o problema cardíaco aumentou. Com um déficit acima dos 10%, são os dados oficiais. Ora bem, esses são os oficiais, eu diria, são os registados, e todos nós sabemos que não são reais. Porque aos 10% tínhamos que juntar o déficit em empresas públicas e de outro tipo de empresas, hospitais em empresa, por exemplo. Era o déficit da forma como se contabilizava na altura que se mas era dinheiro que nós, todos os portugueses, mais ou mais já teríamos que pagar, independentemente de estar a ser lá contabilizado ou não. Hoje está tudo lá dentro. E hoje, ao lá estar tudo dentro, e o Banco de Portugal foi muito claro, e o Conselho de Finanças Públicas, uma entidade independente liderada por uma pessoa muito próxima do PS, a doutora Teodoro Cardoso, quando diz esse aumento da déficit, este aumento da dívida, resulta, em parte, da inclusão desse tipo de empresas dentro das contas públicas. Em conclusão, o meu colega Eduardo Pacheco acha que não há desequilíbrios. Não, estamos a viver um país equilibrado, Carlos. Com as coisas... Deixa acabar que eu respondo. Perspectivas de futuro. Automaticamente, o objetivo era esse, que era resolver as contas externas, reganhar a credibilidade, ter uma consolidação. O que é que ganhou? Agora, as exportações estão a baixar, os custos o investimento não subiu, os custos sociais foram elevados. Foram, sim, mas não senhor. É só custos sociais. Os custos sociais foram elevados? Foram. Segundo, não é só. As exportações atingiram em 2014 o valor mais alto de sempre. Estão a desacelerar. O valor mais alto de sempre. Isso é o vosso desejo, mas não corresponde à realidade. Não desejo nada disso. Sim, mas isso não é uma consequência do programa nem de políticas do governo. As exportações não há investimento. As exportações registaram um aumento por força dos empresários, claro, sem dúvida nenhuma. Mas significa que ganharam confiança e que o governo criou todos os sistemas. Ficaram sem mercado interno. Mas as pessoas não baixaram os braços. Mas nem que seja por isso, alguém deve reconhecer. Como o Dr. António Costa disse, o país está melhor. Esta é que é a verdade. Já vamos falar isso com mas não é só o Dr. António Costa. Não, deixe-me só dizer. Os indicadores de confiança, calculados pelo INE dizem, desde 2002, que não estavam tão elevados. Dê-me um exemplo. Dê-me um exemplo daquilo que nós beneficiamos com a tal credibilidade. Algum português deixou de se ir embora com o aumento de credibilidade? Algum investimento veio para Portugal com o aumento de credibilidade? O que é que nós ganhamos? Desceu a taxa de juros de pagar salários e pensões. Porque quando vocês saíram do governo, nem sequer no mês seguinte havia dinheiro para pagar salários e pensões. Demagogia. Quando não gosta da verdade, dizem que é demagogia. Essa é que é a realidade. Gastaram o que tinham e o que não tinham. E agora ainda se queixam. Por favor, Carlos Rinho. Mas apesar de tudo, Portugal está diferente, diz o PS. E para pior. Bastante pior. Acha que foi isso que o seu líder esteve a dizer? Deixe-me dizer o seguinte. Eu conheço bem António Costa, conheço bem o seu pensamento. Tenho, até pelas funções que desempenho agora de coordenador do Grupo Socialista na Europa, tenho acompanhado as suas intervenções internacionais. Designadamente, foi um dos líderes socialistas convidado para a reunião preparatória do Conselho Europeu em que tiveram os primeiros ministros socialistas. Foi um dos oradores principais da reunião dos partidos socialistas europeus em Madrid. Portanto, eu sei bem qual é o pensamento dele e sei bem que o pensamento dele não corresponde àquilo que ele afirmou na Póvoa de Varzim. Não corresponde absolutamente nada àquilo que ele afirmou e aquilo que é verdade é esse pensamento expresso. Por outro lado, também é importante ter, em algumas circunstâncias, sentido de Estado. Eu não ando no dia-a-dia pelos corredores do Parlamento Europeu a dizer a todos os meus colegas que aquilo que corre mal em Portugal. Aqui é evidente que, quando há circunstâncias em que tenho que defender o meu país, posso dizer, olha, esta política não está a correr bem, há mais desemprego no meu país, eu quero, por exemplo, que os investimentos nas conexões elétricas não contem para o déficit para poderem ser feitos e criar emprego. Isso eu às vezes identifico os problemas do meu país, eu te preocupo com a credibilidade do meu país e, portanto, muitas vezes eu identifico os problemas do meu país para os tentar resolver. Agora, não ando a proclamar aos sete ventos os problemas do meu país. Finalmente, sobre esse ponto, também lhe quero dizer o seguinte: tenha sido António Costa, seja o Papa Francisco, seja quem for,
a dizer que o país está melhor. Não está, está pior. Todos os factos mostram que está pior. E, portanto, nós estamos a discutir. O que eu acho curioso. Deixa-me só terminar. Não, deixa falar. É só para terminar este raciocínio. Porque assim não há terminar o raciocínio. O que eu acho estranho. Embora seja assim, faz parte da política. Faz parte da política. Mas nós estamos a discutir sobre uma representação da realidade, em vez de discutirmos sobre a realidade. Portanto, aquilo que António Costa disse foi uma representação da realidade, que não corresponde ao seu pensamento, por aquilo que eu tenho acompanhado. Então mentiu? Porque não corresponde ao pensamento dele. Agora, a verdade é que a realidade não é essa. A realidade não é essa. A realidade não é essa. E, portanto, o dia-a-dia mostra que a realidade não é essa. O país está diferente. Eu diria que o Dr. António Costa foi sincero. E foi sincero com toda a franqueza, porque não há nenhuma governação que só tenha coisas boas ou que só tenha coisas más. Nenhuma. Nem esta, nem a anterior, nem as que vão de vir. Sim, e, portanto, eu acho que é natural que ele dissesse, olha, um país há 4 anos estava sob resgate e que teve que pedir ajuda financeira. Hoje não está nestas circunstâncias. Ele não disse isso. Portanto, está melhor. Não disse isso. O que não significa que ele concorde com o caminho que se traçou para aqui chegar e que ele acha que este caminho não deve ser alterado. Agora, querer negar a evidência de que um país que estava falido, à beira da bancarrota. Eu costumo dizer, o primeiro-ministro Santos, José Sócrates, não é masoquista. E quando ele pediu ajuda externa, não foi porque vamos pedir para que os portugueses sofram. Pediu por um estado de necessidade. Foi forçado a isso. Se hoje o país não está nesse estado de necessidade, é porque está melhor. Independentemente das críticas que, naturalmente, os partidos possam ter ao trajeto que foi feito para aqui chegar. E que possam dizer, para o futuro nós não concordamos e achamos que ele deve ser alterado. Mas negar a evidência que o país hoje está com a autonomia financeira restaurada, está com a credibilidade restaurada, que não está à beira da bancarrota como se encontrava há 4 anos atrás, eu acho que é um erro. Porque os portugueses também permeiam seriedade. E quando alguém diz mal tudo e acha que está tudo mal, as pessoas metem logo um filtro e descontam. Por isso o António Costa até pode ganhar credibilidade junto dos portugueses ao reconhecer uma vez que há melhorias no estado económico financeiro do país. É muito curioso essa sua preocupação em sublinhar e em elogiar António Costa. Acho que sim. Acho que António Costa vai ganhar. António Costa vai ganhar exatamente. Não, deixa-me terminar agora. Não, repara, eu também tenho muito respeito. E acho que António Costa vai ganhar, de facto, vai ganhar, ponto, e vai ganhar com os elogios que lhe estão a fazer agora. Também é muito importante. Agora, há uma coisa que eu jamais aceitarei, que é aquele princípio que o Duarte acabou agora de enunciar e que foi, de uma forma lapidar, enunciado pelo meu ex-colega líder parlamentar, Luís Montenegro, de que Portugal está melhor e os portugueses estão pior. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em nenhuma circunstância que se possa dizer que Portugal está melhor, não era bem essa. A frase era Portugal está melhor, os portugueses aqui ainda não perceberam. A frase era mais ou menos... Mas é que por esse caminho o desemprego está a baixar. Vou ser muito sincero, eu não ouvi a frase, não ouvi o vídeo. Se a frase foi exatamente essa, eu não concordo com a frase. Mas pronto. Mas eu normalmente concordo. Eu normalmente, o que eu tenho dito é que... O que eu disse há bocadinho. E volto a dizer, é que eu tenho acompanhado muitas intervenções do António Costa, tenho visto como ele tem sido convincente na defesa de um outro caminho, na defesa de que este caminho é errado para o país, e como ele sente o sofrimento que os portugueses têm com este caminho, e portanto, é que é a frase mais tenho concordado com ele. Com esta frase em concreto não concordo, mas é o contexto, provavelmente. Mas agora, dizer que, independentemente do país estar melhor do ponto de vista macroeconómico, aquilo que hoje estamos em condições é de poder, ao contrário daquilo que o próprio PS dizia há um ano atrás, dizer, nós vamos precisar de um segundo resgate. Basta ler as declarações do Orçamento de Estado para 2014. Isso não é verdade. O orçamento vai falhar, as metas vão todas ser furadas, vai ser necessário um segundo resgate, vai ser um programa cautelar. Tudo era necessário. Quem falou do segundo resgate? O único político português que falou. O único político português que falou do segundo resgate foi o Primeiro-Ministro? Não. Foi a única pessoa que falou do segundo resgate. Foi a única pessoa que falou do segundo resgate. Mas leia o Diário das Sessões. Em segundo lugar, foi a única pessoa... durante uma campanha eleitoral, dramatizando a possibilidade de corrermos para um segundo lugar.
ainda bem que hoje há condições na Europa. E é isso que era preciso. Deixa-me dizer o seguinte. Tem que ser rápido. O acordo, por exemplo, com a Grécia é um acordo meramente retórico. O que é importante é o quantitative easing, portanto, o financiamento da economia, a cláusula de flexibilidade, o plano de investimento Juncker. Ou seja, de facto, Portugal hoje tem melhores condições, como os países todos têm, porque nós estamos a tentar mudar a Europa. Este Primeiro-Ministro e este Governo não quer que a Europa mude. Está contra essas mudanças. Carlos Rinho, Eduardo Pacheco, esgotamos o tempo deste Frente a Frente. Agradeço que tenham estado aqui na edição da noite. Obrigado aos dois, muito boa noite, bom fim de semana. Nós fazemos uma pausa para intervalo e voltamos à hora certa. Até já.